Olá, pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Estamos aqui com mais um episódio do HelloCast. Eu sou o Lopes e hoje eu tô aqui com o Gustavo E aí, galera, como é que vocês estão? e o nosso convidado de segunda viagem, o Leno. Como vocês estão, galerinha? Bom, hoje o assunto é sobre ele, o maior herói da história e um dos maiores personagens da ficção, Superman. Alguém quer começar? Superman, mais conhecido como o pioneiro dos quadrinhos, né? O pai dos super-heróis. Como não sentir orgulho de falar do que começou tudo isso, essa grande revolução cultural que moldou a mídia por tanto tempo e tantas gerações, né? Lá dos anos 30 para cá. Me dá muito orgulho de falar sobre ele, de ainda poder presenciar feitos envolvendo o Superman. Como uma pessoa aficionada por super-heróis desde pequeno, eu concordo. Eu acho, quer dizer, hoje em dia eu acho o Superman imenso, colossal. Quer dizer, é uma coisa óbvia que ele é, mas uma vez que você gosta dele, entende o apelo do personagem, o que ele representa, ele cresce ainda mais. Ele é mais que um super-herói, né? Ele é como uma imagem mesmo, um símbolo, porque foi tomando uma proporção tão grande fora dos quadrinhos e depois da tela que deixou de ser apenas um entretenimento e passou a ser um estilo de vida, a acompanhar o Superman e se inspirar pelo que ele representa, né? Ele até porque comparam muito ele hoje em dia, né, depois do Snyder, comparam bastante com Jesus, e ele é quase uma versão de Jesus moldada para o século XX que adentrou o século XXI. E aí é para ver a longevidade, porque 80 anos de história, e o começo dela eu já acho que mostra como o Superman é uma coisa, abre aspas, mágica, porque dois jovens como a gente aqui, um dia decidiram que iam criar um personagem e bam, começaram toda uma cultura em cima disso. E uma das coisas que mais me inspira sobre o Superman, que mais me interessa sobre a história dele, desde que eu comecei a ser fã dele, era toda essa identificação que eu tive com o Joe e o Jerry, né? Eles vieram de lugares... um deles era 20 anos... acho que ambos tinham família de imigrantes e moravam no subúrbio, eram pobres, etc. E eles tinham uma grande vontade, né, de usar a arte deles para, não exatamente para vender. Claro que vender é muito bom, você vê todo mundo consumindo o que você produz, mas eles tinham uma grande vontade de representar o que eles viviam, de representar o que eles estavam sentindo com aquilo. Então eles pegaram um herói, o Superman, e usaram para fazer da vida deles um retrato, um reflexo. E o Superman foi um reflexo, assim, um paradoxo que criaram com a vida deles. Eles fizeram daquilo, mostrando as vontades de quem queriam ser, mostrando o que eles queriam que os outros fossem, e assim eles foram moldando uma cultura não apenas pela vontade de vender, mas pela vontade de ver no quadrinho o que eles queriam ver no mundo. E para mim foi uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a fazer coisas na arte. Eu tinha essa mesma vontade, e o que eu queria mostrar vinha dessa mesma lógica dos criadores do Superman. E eles conseguiram. A gente vê o Colosso que se tornou, como escapou das mãos dele, né? Se tornou algo tão grande. E você, Gustavo, quais suas considerações iniciais? Cara, eu não sou um cara que é tão fã de super-heróis assim. Ainda mais ultimamente, né? Como eu sempre falo, pra mim o super-herói encheu muito o saco, porque tudo agora é
é coisa de super-herói, sabe? Mas não tem como negar, cara, o Superman é muito mais que um personagem, ele se tornou um símbolo, sabe? Mesmo quando é sempre o mesmo personagem, tipo, uma coisa que eu vejo muito da DC, até onde eu conheço, sabe? É muito... Tipo, a Marvel varia, tem muito mais personagens e ramificações. A DC eu nunca vejo sair nada da Liga da Justiça, sabe? Dos membros da Liga da Justiça. Mas... E mesmo assim é muito bom, sabe? Porque, tipo... O Superman, tanto quanto o Batman e tal, são absurdamente interessantes. E realmente, acho que se... Vamos supor... eu gosto muito de música, sabe? Música é uma coisa que eu entendo bastante. E minha professora falou uma vez, tipo, os Beatles, que é a minha banda favorita, e uma das mais influentes da história do mundo, ele falou, cara, definitivamente, mais pro futuro, é muito possível que os livros de história vão falar que, tipo, Beatles, o Império Britânico. Sabe? E eu concordo, eu acho que, tipo, vamos supor que, sei lá, se o Superman acabasse, sabe? Tipo, por alguma desgraça, assim. O Superman não vai mais ser produzido nada sobre ele, o personagem morreu. Cara, não vai ser só o fim do personagem, pode ser o fim de algo absurdamente maior que, tanto pela cultura pop quanto pelo comportamento, que a gente tem nem ideia. Sabe? É bizarro. Para acabar com todos os resquícios do Superman, eles teriam que acabar com um grande acervo da cultura. Porque respingou em muita coisa. Desde o quadrinho até o primeiro filme dele, do Superman, o primeiro filme no cinema, que moldou a cultura de filmes de heróis. Hoje em dia, o próprio Kevin Feige, ele admitiu que o primeiro filme do Superman dos anos 70 foi a inspiração para a criação da fórmula Marvel, para o universo da Marvel. Então, tipo, um filme que foi lá dos anos 70 e ainda continuou trazendo o que o Superman sempre foi, né, de pioneiro, né, nessa história artística. Isso mostra como o Superman ele é atemporal, porque ele nasceu nos anos 30 e ok, ele tinha diferenças porque acabou se tornando pro que é hoje em dia, mas não é uma diferença que muda o personagem. Ele representa os mesmos ideais por mais de 80 anos. Então, cara, esse é um negócio impressionante. Apesar que também é triste, porque o Superman ele representa o quê? Os valores, a justiça, o bem. Então, como a gente ainda está longe de alcançar isso, ele sempre vai ser atual. E ele também, além disso, ele representa, porque falam que das mudanças, mas é porque não levam em consideração as épocas, né? Ele foi criado nos anos 30 e era feito para os valores e para o costume daquela época. Ele foi conseguindo com os mesmos valores, mas a personalidade dele foi se adaptando a cada época que ele foi sendo escrito. Então, o Superman não exatamente mudou, ele meio que se adaptou à época que vive, mas continuando levando a mesma mensagem desde o início até hoje. Ele seguiu com aquela mesma linha de pensamento. Claro que tem muitas ideias paralelas de escritores diferentes que vão variando, mas o cronograma, a cronologia principal sempre é essa aí do Superman. Isso porque pegando o primeiro Superman, o do Jerry Siegel e do Joel Shuster. Você eu sei que leu, o Gustavo acho que não leu, até porque ele falou que não gosta muito de super-herói, mas o Superman, o original, você vê que ele representa a cabeça de dois jovens que pensaram num herói. Tem lá a teoria de que o Jerry Siegel fez baseado no pai dele, tem todas as referências da época, etc. Mas o Superman dos dois, ele parece muito uma ideia utópica, porque ele lutava muito contra empresário que exploravam a população, contra a injustiça, porque o que faz a gente, no geral, não lutar tanto ou não ir para as vias de fato e arriscar a vida em busca de melhorias? Pelo medo, porque se alguém se levanta contra o que está sendo imposto, morre, porque é preciso revolução, etc. E quando você tem um Superman, que é um cara super forte e super resistente, ele representa a justiça encarnada.
Então, se tem um patrão e você não pode reclamar com ele das condições péssimas de trabalho porque você vai ser demitido, o Superman entra lá e faz o seu patrão, assusta ele, e aí ele vai ver que ele estava sendo desumano com você. Ou então, se dois lados estão lutando numa guerra, ele pega os dois líderes e coloca um para conversar com o outro, ao invés da galera morrer numa luta que nem é deles. E por aí vai. Sim, é um ponto muito interessante. E isso é refletido, a cultura, a vida na cultura, na arte. Pegar a nossa vida, porque geralmente a arte, né, ela representa a nossa vida, e da forma que eles adentraram o Superman nisso para dar aquele fôlego, aquele ar que a gente precisa para ver, né, no dia a dia, para enfrentar certas coisas rotineiras, essas coisas do dia a dia, a gente percebe que passa de ser apenas aquela coisa do herói contra o vilão, o poderes e força. A gente vê que tem toda aquela questão da filosofia, da ideologia de vida que eles passam desde o início com o Superman, que me inspirou tanto na adolescência e que continua me inspirando até hoje, né? Uhum. E aí, você, Gustavo, de uma perspectiva de alguém que não é tão chegado assim em super-heróis, você acha que o Superman é um personagem relatável? Você consegue se identificar com ele? É difícil, cara, porque muita gente fala que se identifica, mas não tem como saber ao certo que, sei lá, o Superman, uma das coisas mais legais dele, que é sempre abordado nisso, que tanto que é esse o ponto de vista de conflito entre ele e o Batman, por exemplo. Dá pra ver que eu sou mais fã do Batman, mas ainda sou meio poser, assim. Que... Você é fã do Batman? Fala nome de 50 edições que ele apareceu, não vou saber. Mas... Batman 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 50. Até 50. Mas... Que é sempre tipo, cara, o Superman, se ele quisesse, ele trucidava a raça humana ou governava com punhos de aço. E ele não faz porque ele é bom, sabe? Então muita gente fala, tipo, eu me identifico com ele, mas sei lá, velho, se tivesse esse poder, eu não ia fazer justamente o contrário. Mas eu me identifico mais pela parte, tipo, justamente isso, sabe? Cara, puta, é foda tu ter um mundo injusto, cara. Eu queria, pelo menos, que tivesse um personagem palpável, assim, visível, que resolvesse essas injustiças. Aí tu cria e tu se inspira, assim, entendeu? E sabe, e esse pensamento que geralmente as pessoas têm de, tipo, querer se identificar com o Superman e falar, nossa, eu me identifico com o Superman ou coisas assim, eu acho um pensamento meio precipitado, porque o Superman, ele foi feito exatamente não para ser igual ao ser humano. Ele é feito para ser um ideal, aquela pessoa Exato. Perfeita, sabe? É pra gente querer ser igual a ele. Então, tipo, é impossível o ser humano ser igual ao Superman completamente. É impossível o ser humano chegar à perfeição e salvar as coisas do mundo e ter toda aquela perfeição. Porém, é um personagem que sempre vai ser perfeito para as pessoas que leem ele quererem e se inspirarem e mudarem coisas que na sua própria vida. Então, a partir daí que é o ponto principal do Superman, não trazer ele para ser identificável, mas trazer ele para ser uma inspiração e um ideal, um modelo, sabe? Eu vi essa frase solta por aí, alguém falou, o Superman não tem que ser identificável, ele tem que ser inspirador. Mas eu acho que ele tem um lado bastante identificável. Porque, por exemplo, quando você pega o Batman e o Superman, eles são os dois lados da mesma moeda. O Batman é o ideal do ser humano. Ele alcançou o ápice, etc. Porém, ele é fundamentalmente quebrado. O Bruce Wayne morreu quando os pais dele morreram e surgiu o Batman, que é uma espécie de defesa dele. E o Superman, por outro lado, é o ideal. Mas ele representa também o lado bom que o ser humano pode ter.
Porque essa questão, por exemplo, se você tivesse os poderes do Superman, você iria escravizar o mundo, governar? Muita gente diz que sim, e muita gente acha que quem diz que não está mentindo. Porém, a pergunta que eu faço é: será que é tão fácil assim, só porque você tem poderes, largar o foda-se pra tudo? Porque mesmo que você seja super poderoso igual o Superman, se você tiver, por exemplo, perto de outras pessoas e tudo mais, eu não acho que todo mundo ia simplesmente sair matando e trucidando todo mundo, porque não é fácil. Não é só uma questão de força física, mas também de empatia, equilíbrio emocional e tudo mais. E isso é uma coisa que o Superman tem de sobra. E sobre o Batman, eu gosto muito do Batman, mas eu acho, apesar do Superman ser um alien, eu acho o Batman um personagem muito mais irreal que o Superman. Por quê? Porque o Batman é um ser humano. E ele é um ser humano que faz coisas extraordinariamente acima do que qualquer ser humano poderia fazer. Ele tem treinamento em não sei quantas dezenas de tipos de luta. Ele tem coisas que ele faz que beiram o sobrenatural. Ele tem uma vontade muito grande também de fazer coisas boas e é quase inabalável essa vontade dele, apesar de todos os seus traumas. Então, é muito mais, entre aspas, verossímil e aceitável uma pessoa vir de outro planeta, tipo, ela vai chegar com as regras do planeta dela. Tipo, o Superman, por exemplo, ele vem de todos esses poderes, as coisas vêm por causa de tudo que ele, do dia dele ter nascido em Krypton. A vontade dele, quando a gente para analisar a personalidade e os ideais deles, apesar de tudo que ele passa quando está como Superman, quando ele está como Clark, você vê que ele se torna muito mais humano do que quando ele está como Superman, é diferente do Bruce, que ele como Bruce e ele como Batman continua a mesma coisa. Então, é muito mais verossímil um cara que cresceu na Terra, tem a personalidade inspirada na Terra e poderes por causa do lugar que ele nasceu, do que um cara que é humano fazer coisas que é inatingível para um ser humano comum. E fora que o Batman, só pra comentar isso que você falou, puxar esse gancho. O João chegou aí. E só pra puxar esse gancho que o Leno comentou, o Batman ainda tem a questão do que ele se tornou fora das HQs, não é? Que é a questão do preparo. Não, mas o Batman com preparo ele arrebenta todo mundo. Não, se o Batman tiver preparo, ele é mais forte que Deus o mundo. Ele é tipo, eles criaram um mito assim do Batman, naquela coisa de tipo, qualquer pessoa que a gente falasse assim, só mais o tal pessoa venceria ele. Eles falam, não, mas o Batman tem preparo, ele vai saber que aquela pessoa vai fazer isso. Tipo, é humanamente impossível para uma pessoa ter esse preparo todo. E o Batman nunca foi um super-herói. Ele era um herói, mas ele nunca foi um super. Ele não tem poderes. Ele é um humano. Isso ironicamente, matou o personagem. Porque o Batman, ele tá no auge dele quando ele é mostrado fragilizado, quebrado. Cara, exatamente. E é a parte mais legal do processo, né? Exato. E só pra não tirar esse gancho, porque o podcast é sobre o maior herói da história. Sim, Superman é o maior de todos. Pra mim, pelo menos, né? E pra todos deveria ser. Mas, cara, o Batman, ele se populariza muito porque ele vem se tornando uma coisa muito edgy, sabe? Uma coisa muito dark. Uma coisa muito... Ele vestir essa carapuça no Batman dele ser uma força completamente inabalável, apesar de ser só um ser humano. Mas como o Lopes falou, os melhores momentos do Batman é ele fragilizado, ele à beira da loucura, é ele colocado no seu estado mais humano possível, sabe? Que a gente vê as fraquezas dele. Ele continua sendo um ser humano, apesar de tudo. Ele é um ser humano. Agora, voltando pro Clark, voltando pro Super... A questão que estavam comentando é sobre ele não querer dominar a Terra com os poderes dele, né? Eu arrisco dizer, mais da metade do mundo, do nosso mundo, se tivesse superpoderes, não iria querer dominar a Terra. Porque assim, pra quê? Sabe, pra quê? Eu acho que... É isso. É muita responsabilidade, sabe? É muito trabalho também. Cara, pra quê?
A maioria das pessoas, se tivesse poderes, iria usar só na hora que convém. Fora isso, iria ter uma vida normal. Entendeu? Claro, poderia se utilizar de vantagem pra uma coisa ou outra, mas dominar o mundo, tipo, é uma coisa ultra mega, é o auge da megalomania, entendeu? Então não tem, a maioria das pessoas não teria muito menor porquê. Mas focando um pouco no... Rapidinho. Fala. O próprio Capitão Pátria do The Boys, que é uma das versões mais desgraçadas do Superman do mal, não consegue. Porque mesmo que ele seja um puta maluco sequelado, ele ainda precisa das pessoas. O que adianta você destruir tudo e dominar tudo, e aí a vida fica sem graça? Cara, exatamente, por isso que o Capitão Pátria, e o Capitão Pátria, como você falou, uma alopração do Super-Homem, ele fala na HQ, as pessoas são brinquedos pra mim, e são minha forma de se divertir. Então ele se contém bastante com esse negócio de dominar o mundo. E tu vê que até pra corporação dele, até pra votos, ele não dá a mínima foda, entendeu? Ele leva as coisas completamente às coxas. Ele nem se passaria pela cabeça de dominar o mundo. Mas voltando pra psique do Clark, só pra fechar esse rápido comentário. Cara, o Clark, é o que eu falo. Diferente de outros heróis como o Peter Parker, que ele tem o conflito com o lado humano de caraca, será que vale a pena ser herói? Será que não vale? Será que é nocivo pro Peter ser herói, por exemplo? Pro Super-Homem não, pro Clark não, porque ele é um herói por si só, entendeu? Pra ele é uma necessidade, né? Pro Peter ele tem aquela coisa, aquelas dilemas da vida de adolescente, do dinheiro e tudo. Pro Superman não, já bate nele sendo impulsionado a ser aquilo e não tem como voltar atrás. Exato, cara. O Superman, ele incorpora toda essa coisa do herói ser ele, dele nascer pra ser um herói. Mas assim, sem fazer nenhuma alegoria messiânica, igual o Zequinha Snyder faz. Aqui a gente não fala esse nome. Obrigado. Mas eu falei já. Muito obrigado. Só uma piada. Mas, cara, o Super-Homem, ele passa muito longe dessa coisa de Messias, essa coisa. Cara, porque ele é simplesmente uma pessoa como a gente, entendeu? Aí você fala que a moral do Superman é irreal. Cara, desculpa. Tem que ser muito pau no cu pra achar que todo mundo no planeta Terra é pau no cu, entendeu? Na verdade, as pessoas se aproximam muito do Clark, porque o Clark é só a melhor versão de nós, entendeu? É só a nossa versão com a empatia maximizada, é só a nossa versão com o altruísmo maximizado, entendeu? Então, eu acho que o Clark, ele tá longe de ser irreal. Ele é só uma versão, como se fosse um gabarito de nós mesmos, sabe? E quando a gente vê versões do próprio Clark saindo dessa coisa messiânica e mitológica, em que ele fica o tempo todo com aquela cara de nada, olhando pro horizonte, a gente vê o Clark muito como um cara comum. Porque... Sim. Sabe aquelas coisas que colocam assim, acho que é um filme que diz, né, ou é uma série que diz que o Superman é o Clark satirizando os humanos de uma forma, ou o Clark é uma sátira dos humanos pro Superman, que ele vê os humanos como daquela forma atrapalhada, sendo que que é claro nos quadrinhos que na verdade é o contrário, né? Ele é aquele cara atrapalhado que adota um alter ego mais confiante para passar confiança às pessoas. Então, quando a gente vê ele sem aquela disfarce toda, a gente vê ele como um cara comum que a gente pode ver trabalhando em uma empresa aí com óculos, tropeçando em todo lugar e gaguejando para falar com algumas pessoas. Exatamente. E isso mostra como a galera se aproxima muito do pensamento do Lex Luthor. Porque uma vez que você fala, mas o Clark tá zombando da gente quando ele tá de Clark. Ou então o Superman é irreal porque ele é bom demais. Ou qualquer coisa do tipo. Você é o Lex Luthor da vida real. Porque o que é o Lex Luthor? O Lex Luthor não aceita o fato de que alguém com tanto poder igual o Superman ia aceitar viver uma vida de boa na Terra. E o Superman ele é o quê? Ele é um repórter, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem um filho agora. Ou seja, ele é um de nós. E ele nunca quis mais que isso, né? Ele nunca quis mais que isso. Ele nunca quis nem dominar o mundo, que eu já acho absurdo sempre ter essa questão. Não, é porque ele não quer dominar o mundo, tá? Porque a pessoa que tem poder vai querer dominar o mundo, né? Não tem muita lógica isso. Mas, e nem, ele poderia também usar pra
pro dia a dia ter vantagens em muitas coisas, e ele simplesmente não quer, ele não liga para esse tipo de coisa, ele quer ficar com a Lois e com o filho e tá tranquilo, e quem precisar de ajuda dele, ele vai lá e fazer o que é a obrigação dele por ser grato a esse mundo, e também porque ele não quer deixar ninguém sofrer, né? Isso é algo humano, pô, porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma habilidade em alguma coisa, mas não usa dependendo da situação porque não convém. Para fazer uma analogia mal e porcamente, é como se o Superman ele fosse um adulto e aí ele vai, por exemplo, jogar alguma coisa com uma criança, tipo um irmão mais velho jogando com o irmão mais novo, videogame. E aí ele vai e deixa o irmão mais novo ganhar e tudo mais. Não que seja esse o caso, mas acho que deu para entender onde eu quero chegar. Quer dizer que a gente, nesse tipo de situação, é o Superman. Não no mesmo nível que ele, mas é. Sim, porque o Superman é, na verdade, a vontade humana. Porque, tipo, as pessoas duvidam tanto, mas qualquer pessoa que presencia uma injustiça, pelo menos a maioria das pessoas que presenciam uma injustiça, elas querem interferir em algo. Às vezes a gente não pode, às vezes é um cara armado, a gente sabe que se a gente interferir a gente pode morrer. Às vezes é uma briga de um cara muito mais forte que a gente querendo bater em alguém. E tipo, a gente sente a vontade de interferir. E o Superman é essa vontade podendo interferir. Então, sim, ele não é aquela coisa irreal de falar, nossa, um cara bondoso. Não, ele é bondoso, ele é muito bondoso, mas ele é um cara que é como a gente, podendo fazer alguma coisa. Para ele, no Superman, a gente com os poderes dele, nas situações que a gente presencia assim, na vida real de injustiça, a gente ia ajudar a maioria das pessoas. Sim. Cara, exato. E essa questão do Lex, eu queria puxar mais um comentáriozinho. Porque o Lex, pra mim, ele representa tudo que tem mais fácil e mais de perdulário na nossa personalidade como ser humano, que na verdade é justamente como você comentou, o fato de não aceitar que uma pessoa tão poderosa não possa, não tenha vontade de nos subjugar, sabe? É cinismo puro, sabe? E o Lex, sabendo, tendo noção, claro, que ele é um humano e que ele não se pode equiparar com o Superman na questão de força, tal, enfim, essas coisas, ele utiliza muito do cinismo, que é, tá vendo como eu treino? Esse músculo aqui que eu tô treinando é trabalho duro, não é igual o biotipo alienígena do Superman. Então, ele joga assim, ele usa dessa facilidade, desse caminho, desse atalho, para desmerecer o que ele não pode ter, entendeu? E isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, por isso que eu falo, cara, acho que o Superman nunca foi tão necessário como hoje em dia, porque o cinismo, ele é uma forma de você reduzir o teu alvo sem você necessariamente precisar pensar, entendeu? Enquanto que a bondade, agora olhando pelo paradigma do Superman, a bondade, a inocência, o otimismo, isso é tudo visto hoje em dia como uma coisa banal, como uma coisa boba, inocente, entendeu? Como ingenuidade. Tanto que tem aquela máxima, né, do seja mal, dos vídeos do YouTube, né, de personalidade, seja mal, não seja bonzinho. Seja cara, me desculpa, não tem, desculpa, não tem nada mais símil, nada mais do que não tem nada mais infantil do que achar que sentimento é fraqueza e que bonzinho é um otário, sabe? Que bonzinho é tu ser bom, é tu ser idiota. Não tem nada mais. Só para interar uma coisa aqui, sem contar que também o Clark Kent, porque o Superman a gente sabe que é uma figura mitológica e etc., mas o Clark Kent, ele era totalmente inspirado nos próprios criadores, né? Então, tipo, ele não era um personagem tão irreal na bondade e na vontade. Ele, tanto fisicamente quanto na personalidade, os criadores do Superman, o próprio Jerry Siegel, ele colocou ele mesmo no personagem. A gente vê que a vontade dele era se tornar o Superman, e quando não era Superman, era apenas ele ali sendo um cara comum. Quando a gente chega para olhar a vida. É aquela coisa que faz o Superman, né? Que é um conceito bem simples. É como se o Jerry tivesse pensado, mas e se quando ninguém estivesse olhando, eu fosse um cara super forte que ajudasse todo mundo? Então, exato, cara, é muito da hora. Maravilhoso. Mas e aí, Gustavo, tem algum comentário aí depois desse papo longo?
até tava pensando, mas vou refletir. Que tipo, o pessoal fala, porque tem que ser muito pau no cu pra achar que todo mundo que tivesse o poder do Superman ia querer dominar a Terra. Cara, eu não me diria pessimista, mas é que tipo, eu acho que as pessoas tentariam sim, não por maldade ou por megalomania, mas simplesmente justamente por serem bondosas, sabe? Num certo modo, porque pra mim a maior parte das coisas ruins, assim, por assim dizer, que acontecem no mundo, não é propriamente maldade, é sim mais, sei lá, ingenuidade ou inexperiência, assim. Então a pessoa tem poderes, ela quer mudar o mundo, tipo, uma coisa realmente, uma intenção boa, mas ela, às vezes, a percepção que ela tem de injustiça ou tá errada, ou tá muito rasa, ou tu pode entrar na moral revolucionária, né, que só, tipo, tudo bem tu fazer as maiores atrocidades possíveis, sendo que tu quer chegar num objetivo final que é puro, sabe? Então, eu não sei, eu discordo mais desse ponto. Mas o Superman é um personagem... Tipo, eu acho que tem casos e casos, né? É porque eu acho que também eu acho que pode haver pessoas, principalmente aqui no Brasil, que queiram fazer isso. Eu acho que tem casos que tem gente que, tipo, provavelmente pessoas que são muito mais alienadas também, que são levadas muito pela mente, elas também com o poder do Superman e ouvindo os conselhos errados, elas podem também ir para um lugar muito diferente do ideal, e etc. Pessoas, acho que cada casa uma pessoa pode... Mas em questão da pessoa querer mesmo governar o mundo, querer dominar o mundo, eu acho que já passa por esse lado de uma vontade muito absurda que o ser humano... Poucos têm essa vontade, acho que não é. Cara, falar. Esse cenário aí que o Gustavo montou é basicamente o Superman Filho Vermelho, que é o Superman comunista. É o Red Sun, é. E até ia comentar, Gustavo, eu concordo com o que tu fala, quando você fala, tipo, que as maiores atrocidades que acontecem às vezes é porque a pessoa não tem percepção que tá fazendo mal. Ela só tá buscando o bem numa espécie de maquiavelismo, sabe? Não importa o meio, o negócio é o fim. Mas eu ainda acho, cara, que dominar o mundo, tipo, atenção à expressão, dominar o mundo é uma coisa muito, muito, muito grande, sabe? Perdão. Eu concordo com você quando você fala isso, que às vezes as pessoas são levadas pelo poder, o poder ele envenena, com certeza. Só que dominar o mundo, eu vou ter que concordar com o Leno, que é parte de uma vontade muito, 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 muito absurda. Sabe? O que eu quis dizer foi isso, tipo, tem casos, tem casos que podem acontecer isso, da pessoa se levar pelo poder, o poder subir pra cabeça, e pode também a pessoa ser alienada por coisas que ela acompanha, ou ser controlada por alguém que tá com ela e falar, olha, seu poder tem que ser usado pra isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porém, quando é uma vontade dela mesmo de querer dominar o mundo, eu acho que já é algo muito maior, que já sai do centro. Pode ter pessoas assim também, né? Que tem de tudo nesse mundo, mas eu acho que já é um caso à parte. Eu acho que The Boys, tanto na HQ quanto na série, acerta perfeitamente em como seria um mundo se pessoas, abre aspas, reais tivessem poderes. Uhum. Ainda que The Boys é um universo que tem super-heróis, mas não tem super-vilão, né? Então o pessoal lá é praticamente Deus. E acho The Boys é uma visão também muito pessimista, né, da coisa. É uma visão que passa pelo realismo, mas também vai passando pelo pessimismo em vários aspectos. Porém, é que, tipo assim, realista eu comparo os superpoderes como uma variação do poder real de influência e coisas assim que você pode ter na vida real e o dinheiro. Então eu acho que a maioria das pessoas, tipo, a maioria esmagadora, ia usar para besteiras do dia a dia, igual alguém falou aí antes, ia usar para viver a vida de boa e quando precisasse conseguir alguma coisa, etc. Então nesse sentido, é até por isso que não existe super vilão em The Boys, porque a maioria da galera não tem o porquê disso.
a não ser que fosse casos especiais, como, por exemplo, terrorista com ideologia muito grande, ou então algum psicopata, etc. Mas fora isso, é esse sistema, assim, todo mundo usa os poderes simplesmente para ficar de boa. E uma HQ que passa isso muito bem sobre do que o ser humano seria com superpoderes é o clássico, né, Watchmen, que traz essa discussão, porque a gente vê o Dr. Manhattan com todo aquele poder imenso e grande parte da HQ, o que ele está fazendo? Ele está mexendo em ferramentas e equipamentos, usando poderes dele para criar máquina, trabalhando em alguma coisa aleatória, e quando é para salvar o mundo, alguma coisa assim, geralmente é alguma missão que o grupo manda, né? A gente vê ele em flashbacks, ele trabalhando, ele no Vietnã e etc. E os outros heróis também traz um tipo de visão sobre isso que eu acho muito realista, que é a questão deles envelhecerem e irem, tipo, desinteressando sobre isso. Não tem aquela grande vontade de ser heróis, mas eles vão mostrando mais como uma coisa da vida deles. Aí eles chegam numa certa idade e eles já não estão mais interessados naquilo, eles vão viver sua vida comumente, o traje é apenas uma memória da infância e por aí fica. Exatamente. Então, vamos levar o assunto para a questão da desconstrução do Superman. Seja ele mesmo ou seja algum personagem baseado nele. E eu queria que vocês começassem falando de Injustice. Cara, posso começar comentando? Pode. Eu acho horrível essa HQ, mas pode começar você. Eu tenho a mesma opinião que tu, cara. Eu acho Injustice... Primeiro que a pessoa que escreveu Injustice, ela odeia, assim, com todas as forças, no fundo da alma, o Superman. Por quê? Porque a Warner que criou, então é a Warner que odeia. Até hoje a Warner odeia o Superman, mostrando que odeia o Superman. Pois é. Sabe, porque quando o Superman não tá sendo um pau no cu, ele tá sendo espancado. É incrível como o Superman é espancado por todos os personagens nessa HQ. É Batman, é Mulher Maravilha, é Canário Negro, é Zeus, é todo mundo. Sabe? Todo mundo. O Alfred espanca o Superman, cara. Todo mundo consegue descer a porrada no Superman. A outra coisa é que chega até a ser um pouco preocupante o quanto que a personalidade de todo mundo tá distorcida em Injustice. Claro, holofote para o Superman. Mas a Mulher Maravilha, ela tá completamente paranoica, psicopata. Exemplo. E ela controla muito a mente do Superman nessa HQ. Ela vira um ponto-chave pra Superman fazer muita coisa. Ela é bem doida. Ela é a primeira vez de Injustice. É a primeira vez que eu não consegui gostar da Mulher Maravilha em algo, porque ela tá muito insuportável nessa HQ. Cara, ela tá insana, mal escrita, ela tá vaga. Ela tá, assim, um conjunto de bosta, Mulher Maravilha. E eu sinto um peso no coração quando eu falo isso, porque eu amo a Diana, cara. Eu amo a Diana, eu acho ela uma personagem fantástica. E Injustice consegue me irritar a tal ponto. É sério, quando eu leio Injustice, quando eu tomo coragem pra ler, pegar, meu sangue ferve, cara. Não porque a história tá boa, porque é longe disso, mas é porque é tanta merda, é um turbilhão de bosta tão grande em personalidade, roteiro, porque Batman é Jesus Cristo. Porque a Canário Negro é Maria, mãe de Jesus. Porque só o pessoal da Resistência resolve tudo e o Superman é a personificação da pessoa mais pau no cu que tem. Ele é Hitler elevado à 10ª potência. Eu até entendo em certas partes, assim, que tipo, é um HQ feita para um jogo, né? E os personagens precisavam ter motivações. O Superman, como o mais forte, tinha que ser o vilão para alguma coisa. Não precisava, mas queriam usar isso. Beleza, é uma coisa aceitável para um HQ ser só relacionado ao jogo. A gente leria, não ia curtir, mas ia falar, não, isso aqui é apenas do jogo ali. Eles quiseram fazer uma lore sobre esse jogo que traria isso. Tá, seria aceitável. Mas o que acontece é que tipo, a HQ seguiu e uma parcela dos fãs dos quadrinhos começaram a levar a sério a HQ como algo principal, sei lá. Hoje em dia eu vejo muitos amantes do Injustice e tipo, porra, é um HQ
obviamente absurda, com um monte de doideira. O Superman usa um tipo de armadura no coisa lá, uma coisa que tipo, ele nem precisa, só botaram pela estética, sei lá, não entendiam o personagem. É um negócio esquisito que eles fizeram na HQ. E as pessoas começaram a falar, não, porque o filme do cinema tem que trazer isso mesmo, e não sei o que, o Superman tem que ser visto. Porra, é muito foda isso, porque, tipo, como uma coisa à parte do jogo ali, eu mesmo não gostando, eu poderia conviver com ela de boa, falando aquilo ali é um HQ ruim, que eu não vou chegar perto, porque eu sei que é apenas do jogo ali, para as pessoas entenderem a lore do que tá acontecendo no jogo, mas como um quadrinho individual sem o jogo, ele não presta pra nada, e as pessoas querem ver isso no cinema pra quê? Cara, o jogo ele tem a decência. Porque o jogo é o quê? A história lá é uma desculpa pro pessoal se bater. Beleza, suave. Mas o jogo tem a decência de, no final, trazer o Superman de verdade pra bater no Superman do Injustice. Pra mostrar, ó, isso aqui não é um Superman, isso aqui é uma bosta que a gente criou e tá aí. E o Snyder olhou pra pessoa e falou, não, aquele ali, o bom é o vilão e o mal é o que eu quero usar no cinema. Cara, as referências de Injustice do Snyder me matam, cara. Porque assim, eu vou ser bem categórico, Injustice é ruim. E é ruim com força. É ruim com vontade, é ruim com tesão. Faz um esforço hercúleo pra ser ruim e irritar profundamente quem conhece minimamente cada personagem ali. Exatamente. Porque só antes, Gustavo, só antes. Porque a versão do que aconteceria com o Superman, se tivesse acontecido aquilo com a Lois Lane, está em Kingdom Come. Pode ir, Gustavo. Até pelo que os próprios personagens dentro do universo entram em consenso, né? Que nem aquela fala do Batman. O Batman daria um ótimo assunto também. É um cara que eu me dedico muito, que eu gosto muito. E eu ia puxar outro gancho que falando do Superman. A gente poderia fazer um também sobre o Batman, né? Já que a gente tem falado muito sobre ele e o Gustavo também tem mais propriedade sobre ele. A gente poderia fazer um sobre o Batman pra frente. Eu ia puxar um exemplo do Superman falando do Senhor. Já foi pra frente, então. Mas isso aí do Superman ser um cuzão conta tudo que os próprios personagens meio que entram em consenso nesse universo, que nem aquela famosa frase do Batman, né? Que ele tá falando sobre o Superman. Que ele fala, no fundo, ele é uma boa pessoa. E no fundo, eu não sou. E tu botar o Superman como cuzão é de fuder, né? E eles aceitaram isso tão bem, né? Não, e essa frase, ela é muito boa, até por sair da boca do Batman, porque reflete muita coisa que esses dois representam. Porque se tem alguém que numa história como Injustice ia ser o vilão, esse alguém é o Batman. Porque o Batman tá isso aqui, ó. Tá 2 palitos, tá 3 centímetros de virar um vilão. E o Superman explodir e largar o foda-se pra tudo. Igual o João falou, o que aconteceria com o Superman se a Lois Lane sofresse uma tragédia já foi escrito e se chama Reino da Manhã. Sim, concordo plenamente. Ainda bem que você citou isso. E só mais um comentário que, cara, só pra fechar, que isso eu até passo mal falando de Injustice, minha pressão sobe. Porque tem uma frase que eu não aguento ouvir, que, sério, eu tenho um princípio de AVC quando eu ouço, que é o fã médio da DC que só vê filme. Mas o Superman de Injustice é o Superman se fosse igual a gente. Se fosse real. Vai se fuder! Cara, eu te juro que eu li isso hoje no Facebook, um cara comentou, eu até respondi. Um cara tinha comentado sobre essa coisa do Superman ser retratado assim, e um cara comentou, não ironicamente, isso. Que o Superman do Injustice é o Superman da atualidade e que as pessoas deveriam seguir mais. Me dá uma raiva da porra quando eu vejo essas coisas. A gente evolui, a gente é girino, a gente evolui pra macaco, a gente vira ser humano, passa por anos de guerra e escravidão, pra eu ter que ler um cara no Facebook falar sem meme, sem ironia, que o Superman de Injustice é o Superman real. Cara, muda de assunto que eu tô com pressão alta. Às vezes a pessoa que não lê, né, sei lá, às vezes até lê, mas não lê assiduamente, não conhece as coisas principais. É preocupante, cara, é preocupante essa porra, sabe por quê? Porque assim, cara, o Superman, ele não tem mistério ao redor dele.
Ele é um personagem que ele se escreve por si só. Ah, João, você é saudosista, não sei o quê. Eu não tenho nem idade pra ser saudosista. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O Superman, ele tem uma aura que é própria. E pode ser derivada pra coisas como Red Sun. Pode ser derivada pra coisas como Kingdom Come. Pode ser derivada pra um monte de coisa. Até o Superman do futuro. Sem perder a essência do que é o Superman. Sem perder o personagem. Se for pra criar um Superman pau no cu igual ao de Injustice, cara, reseta, cria um outro herói, entendeu? Porque não vale a pena tu matar tanto personagem assim, e pior, fomentar o que ele tá se tornando fora das HQs, que aí é inspiração pro Snyder, é inspiração pra Warner, entendeu? Pra fazer o Superman que fala em pleno Batman vs Superman, em pleno filme, que ninguém permanece bom nesse mundo. Aonde que isso ia sair da boca do Super-Homem? Aí eles ficam falando que é porque o Super-Homem ali ainda não estava desenvolvido, ele ainda ia se desenvolver. Uma porra, nem Superman, nem quando era adolescente ainda estava virando herói, tinha esse pensamento. Quem dirá é adulto. Não tem como, cara, não tem como. O Superman é genuinamente, completamente bom. Não tem cabimento. Cara, pode reclamar, pode falar que é um personagem raso, etc. Mas não tem cabimento. Não pode sair da boca do Superman. Eu até aceitaria, aceito eles criarem uma HQ à parte, em que Superman se torna o vilão por algum motivo, mas que fosse alguma coisa bem escrita e não fosse um motivo, ele enlouquecer do nada porque alguém morreu, um cara que lida com isso o tempo todo. Claro que é o amor da vida dele, mas o que ele lida com a morte o tempo todo, ele aconselha as pessoas que tivesse um motivo assim, e não que só se tornasse algo tão longo e tão maçante e forçado dele querer matar todo mundo, mas algo mais bem construído, talvez até o basicão de ser controlado por alguém por um tempo, apesar de que eles usam demais o Superman controlado, mas algo que desse um motivo assim para naquela HQ que não fosse a linha cronológica principal, se eles queriam fazer o Superman maldoso. Pois é, mano, só pra fechar isso, uma coisa pequena, e a gente usaria, depois ele voltava ao normal, a gente fala, nossa, aquela ali foi um bom plot sobre usando o Superman de outra forma, mas que a gente sabe que é apenas... Não, eles têm que fazer algo tão maçante, tão forçado sobre isso, que as pessoas criam logo um fanatismo para esse lado dele, um lado que não existe. Porra, eu só quero fechar esse meu comentário falando um pouco do que tu falou. Porque em Injustice, beleza, a gente tem o gatilho, que é o mesmo de Kingdom Come. Kingdom Come é infinitamente melhor escrito, mas ok, tem a coisa que o Batman chega e fala, mas é só uma mortezinha, daqui a pouco vai vir um monte, Super-Homem, toma cuidado. Beleza, mas cara, a forma com que a maldade no Superman evolui em Injustice é algo completamente descabido, é algo completamente megalomaníaco que tu não consegue nem acreditar se você desligar o teu cérebro, porque ele passa de um psicopata, assim, ele passa de uma pessoa que tá amargurada para um completo maníaco do dia pra noite. Você não vê construção nisso. Entendeu? E não faz sentido. É o mesmo problema que tem em Game of Thrones, né? Com a Daenerys lá, que se tornou vilã do nada na série. Então não faz sentido exatamente por isso. Porque é a questão porque fala, não, é que ele acabou desistindo do mundo por causa da maldade. Beleza, existe a maldade, mas o Superman tá acostumado com ela. O Superman literalmente trabalha com isso todo santo dia. Não tem como a maldade chocar ele daquela forma pra ele ficar tão obcecado pra querer controlar o mundo diariamente, pra não ter mais maldade nele e ele se tornar o vilão louco por causa disso. Não tem, porque ele tá lidando com isso diariamente. Ele conhece a maldade humana, ele conhece a maldade alienígena, ele conhece a maldade sobrenatural, ele conhece todo tipo de maldade que existe, ele viu de tudo naquele mundo ali. Se tinha coisas que chocou ele, chocou antes já. Aquilo ali com certeza destruiria ele, tá? Ele ficaria muito mal por causa daquilo ali. Até poderia pensar em querer não ser herói por um tempo, ou até, sei lá, mas aquilo ali dele ficar tão chocado com a maldade porque a Lois morreu e querer controlar o mundo para ninguém mais morrer, nem sofrer, ali já passa de forçação de barra mesmo, porque não faz sentido alguém que lida com a maldade todo dia se chocar tanto com a maldade dessa forma. Alô? É como se um policial que passou, sei lá, uns 20, 30 anos fazendo o trabalho dele, um dia viu um crime, e aí ele pensou, pronto, não dá mais, agora eu vou impedir todos os crimes do mundo, eu vou começar uma ditadura, e não sei o que lá. Ele mesmo. Cara. Assim, um ser humano assim,
a gente não imagina fazendo isso, imagina o fucking Superman. É aquela coisa, né? A Warner parou de respeitar o Superman faz muito... cara, agora tá saindo algumas coisas até legais. Eu vou dar um abraço em quem criou o Superman vs. Lois, porque é meu programa favorito hoje em dia. Então, mas a Warner é um desrespeito ao Superman. Não sei se vocês já leram o Heróis em Crise, que eu sempre falo mal. Desde a época que saiu até hoje eu não consigo superar. Mas se vocês não leram, não leiam. Porque é de cair o cu da bunda com a HQ tão ruim. E olha que foi escrito pelo meu escritor favorito, um dos favoritos, não é o meu favorito, mas um dos favoritos do quadrinho, que é o Tom King. E nela até a Arlequina dá uma surra no Superman, que não faz sentido nenhum. Ela ganha do Superman, ela ganha do Batman e coloca umas coisas absurdas nesse quadrinho, para você ver o tamanho de desrespeito que chegou pro Superman na Warner e na DC. Cara, pois é. Antes tinha aquela coisa, né, da rivalidade de Facebook, do Marvel versus DC, que o pessoal da DC admitia. A Marvel só ganha nos filmes, o resto é tudo uma bosta. A DC reina na animação, reina no jogo, reina na HQ. Cara, desculpa, até a animação na DC tá começando a cair a qualidade, tipo, vertiginosamente. Porque, pô, o que foi aquele Liga da Justiça Apocalipse, mano? Pô, pelo amor de Deus. Caralho, que filme ruim. Aquilo ali é ruim por força, mano. Aquilo ali é uma matança. Eles tentaram recriar recriar o Flashpoint de uma forma ainda mais exagerada e mais cruel e mais descaracterizada. Que filme... Nada nesse filme me agradou. Nem a produção, nem roteiro, nem nada nesse filme. Qual cara, é o filme? Porque o Flashpoint é magnífico, mano. Flashpoint é tudo pra mim. Gustavo, o filme é o Guerra de Apocalipse. Aquele lá que o Darkseid mata todo mundo. Sim, eu tinha ouvido falar desse filme. Eu ia assistir, só que eu descobri que a Ravena fica com o Robin e eu desisti. Não, só aí já é uma ofensa a qualquer ser humano que se preze. Só aí eu já desisti de ver também. E o final dele, se eu não me engano, ele termina igual o Flashpoint. O filme é tão forçado que eles nem tiveram um roteiro tão original assim, que eles chegaram terminando exatamente como termina o Flashpoint, que é o Flash voltando no tempo e desfazendo aquilo, né? Se eu não me engano, é alguma coisa assim. E quando chegou nessa parte, eu pensei, rapaz, eles nem sequer planejaram o filme direito para isso. Eles já estavam com isso na mente. Vamos refazer um Flashpoint de uma forma exagerada e vamos usar elementos que a gente já usou antes em várias vezes e qualquer coisa a gente vai escapar com isso. No final, o Flash vai voltar no tempo e isso vai ser desfeito. A mesma coisa acontece no filme do Snyder, a mesma coisa acontece inúmeras vezes. Mas assim, fala pro fã médio da DC que esse filme é ruim. Eles vão falar que você é hater, que você é chato, que você é fresco, que você é fanboy. E eu acho impressionante como o fã da DC e o público no geral, eles estão confundindo, isso já faz tempo, brutalidade com qualidade. Porque se uma coisa não for violenta, cínica e demente, ela não é boa. Por exemplo, Invencível. Não sei se vocês todos viram, mas quando eu tava vendo o primeiro episódio, a primeira parte é um show, abre aspas, normal de super-herói. Ela meio tranquilo e tal, colorido, etc. E a maior parte das pessoas falaram que se fosse daquele jeito, elas não tinham passado o primeiro episódio. Então só o que chamou a atenção em Invencível foi a violência, que é a forma como o cara lá mata todos os heróis. O tipo, tudo bem, é bom Invencível, porque é bem escrito, não é a porcaria de Injustice, por exemplo. Só que a galera acha que o que torna aquilo bom é a pura e simples violência. Então, para hoje em dia algo ser bom, basta ser violento. E a DC sofre muito disso, porque criou-se o mito da DC sombria. A Marvel é colorida, a DC é sombria, a DC é ruim, a DC é isso, a DC é aquilo. Então qualquer coisa que seja minimamente violenta e que tenha gente morrendo e sofrendo é automaticamente bom. E eu não culpo nem tanto as pessoas por terem essa imagem sombreada da DC. A própria DC tem essa coisa, né? Primeiro que eles fizeram todo o filme do Batman e todos os filmes do Batman bem góticos, que as pessoas, até o próprio Watchmen, que eu acho o filme terrível, eles também adotaram essa imagem sombria, que a HQ é bem mais colorida. Então, tipo, a DC no cinema, depois dos filmes de Superman, veio traçando um caminho que foi criando essa imagem de ser sombria mesmo. Eles têm tantos heróis
com imagens legais, com imagens coloridas, com imagens esperançosas, mas quiseram focar só no Batman em coisas que, do lado sombrio, que as pessoas criaram essa imagem. E por isso que eu culpo sempre a Warner e a DC mesmo por isso. Pois Sim. é, duas coisas. Só pra não fugir muito do tema, mas só pra comentar rapidinho o que tu falou. Watchmen. Watchmen só é bom porque o Rorschach pega aquela porra, bota nas costas e carrega. Fato. Segunda coisa. O que me preocupa é justamente isso que você pontuou. O que a DC, a imagem que a DC tá tomando, a forma que ela tá se esculpindo para virar essa coisa completamente edgy, completamente obscura, completamente pessimista e sanguinolenta. Porque é incrível como qualquer coisa com sangue e palavrão, nossa! Nego chupa, sabe? E isso que é incômodo na fanbase, porque a fanbase tá matando uma coisa que se escrevia por si só, que é o Superman, por exemplo, sabe? Porque assim, o Superman, ele é um personagem que ele é escrito por si só. E as pessoas romantizando o Superman brutal, o Superman quando faz coisa errada. Superman realista. Coisa errada ele faz sendo bom, sabe? Não é ele sendo ele sendo... Nossa, Superman realista me dá nos nervos. Mas ele sendo ultra malvadão, rebeldão, que ele é romantizado, sabe? Porque o Superman, ele faz coisas erradas mesmo sendo inteiramente bom. Porque se ele não fizesse coisa errada sendo inteiramente bom, não teria história do Superman. E isso já foi abordado antes. Tem o que a HQ Crise de Identidade, né? Que o Superman lá é bom, ele não é mau, mas ela aborda um pouco da hipocrisia dos heróis acima dos grandes heróis ali. E aí tem um ponto que mostra que o Superman é conivente, ele tá ouvindo a conversa ali deles, porque ele tem um ouvido absoluto e sabe do que tá se passando ali, mas ele não faz nada a respeito. Então mostra, mesmo o Superman sendo bom, ele continua tendo os seus defeitos e fazendo esse tipo de coisa. Cara, o Superman Paz na Terra, ele pode não ser o exemplo mais claro disso. Mas eu acho o Superman Paz na Terra uma HQ lindíssima, cristalina, porque o Superman tá na melhor das intenções, sem dar spoiler nenhum aqui, que é acabar com a fome no mundo. E ainda assim ele arruma problema com isso, entendeu? E muito problema. Porque assim, eu não vou dar spoiler, mas essa jornada do Superman tentar acabar com a fome acaba que resulta em muito mais problema do que propriamente solução, sabe? E é isso que a HQ tenta passar, que a mudança não pode passar do Superman. O Superman, claro, ele não tenta impor nada nesse HQ, ele tenta acabar com a fome por si só. Mas a moral é que a mudança não pode partir unicamente do Superman tentar mudar todo mundo, tem que partir de cada um, sabe? Sim. Deixa eu comentar duas coisas que você falou antes aqui. A primeira é bem pequena. Mas na Terra é lindo demais. E o Rorschach, eu ia dizer que isso é no filme, né? Porque na HQ, realmente a HQ é sensacional em escrita e tudo. No filme, realmente só ele se salva. E a segunda coisa que eu ia comentar é que você falou sobre essa questão das pessoas ficarem tão fascinadas com o que é sombrio, o que é sangue, o que é maldade e tal. E isso, pra mim, é o que tem sido crucial para esse problema, sabe? Além da DC ter criado essa imagem, mas porque quando se cria algo sombrio, era para ser algo à parte, que aconteceria às vezes, e que isso faria as pessoas ficarem interessadas, falar, nossa, que é diferente do que eles têm lançado, vamos ver, que causa curiosidade. Mas quando se torna algo rotineiro, algo que vão fazendo sempre, e que as pessoas vão querendo cada vez mais, deixa de ser especial, deixa de passar pelo lado curioso da coisa e perde a dosagem ali. Vira um padrão, perde a dosagem, porque as pessoas que estão se interessando o tempo todo por isso estão ficando muito mal acostumadas com algo que não era para ser o costume, que não era para ser o ideal. Aquilo ali era para ser algo que acontecia às vezes, um evento que se torna sombrio e as pessoas a gente acaba se interessando curioso com a história e não algo para a gente ter do dia a dia, que a gente querer tanta coisa sobre isso. Primeiro porque a arte e a cultura dos quadrinhos, desde a criação do Superman,
refletia muito a sociedade, e como eu falei no início sobre a inspiração que ele passa sobre a vivência da gente que eles colocam nos quadrinhos, com o que o José falou do trabalho, etc. Então, tem todo um reflexo da sociedade nisso, e a gente está vivendo numa sociedade muito sombria já por natureza, por si só, muito, muito obscura, com muita violência. Então, se a gente ficar normalizando tudo, querendo que tudo seja sombrio na nossa vida, eu acho que a gente acaba normalizando isso na vida real também. A gente acaba acostumando demais com isso, com o que é sombrio, com o que é muito sangue, com o que é... Não tem nada demais em gostar da violência fictícia, não tem nada demais, não estou falando que seja isso, mas eu acho que essa necessidade que tudo seja sombrio, que tudo seja violência e sangue, acaba se tornando um problema, tanto para a arte, que está ficando muito padronizada nisso, quanto para a sociedade, que já está numa época sombria e ficando voltada ainda na cultura para algo tão sombrio. Perfeito. Inclusive, foi cirúrgico essa questão dos quadrinhos refletirem a sociedade, porque sempre refletiram. É a mídia que mais consegue ficar pau a pau com o que está acontecendo no mundo. E isso se reflete bastante, mas assim, bastante, na nossa sociedade atual, no que o Superman representa, e porque tanto fora quanto dentro do universo DC, ele parece cada vez mais deslocado, mesmo que boas histórias provem que ele não está. Porque aqui fora o pessoal acha que o Superman é irreal e que não dá mais para ser bonzinho, para ser escoteiro, blá blá blá. E dentro do universo estão achando que ele já está ultrapassado, igual em Superman contra a Elite, ou então ele precisa sempre ser mais violento, mais ambíguo moralmente. Então é um reflexo muito forte do que está acontecendo hoje em dia. Tem que mudar visual e não sei o que. Eu lembro que nos 952 eles trouxeram mudaram assim, estilizaram a roupa do Superman, porque tinha que atrair mais pessoas, não. E tipo, eles viram a rejeição que teve e tiveram que fazer uma saga inteira para trazer o Superman antigo de volta, porque o Superman é aquilo ali, uma mudança nele assim para modernizar não funciona. Peraí, vocês já comentaram sobre o Superman e a Elite? Ainda não. Vai chegar agora esse assunto. Deixa eu puxar o gancho, então. Porque quando o Leno ele comenta assim, mas as pessoas estão ficando muito mal acostumadas com a violência e com a brutalidade, eu tenho que dizer que ele foi perfeito, porque é aquela questão do que a gente estava falando do cinismo e da bondade. Porque o cinismo hoje em dia, ele é o caminho fácil. Sabe, ele é o caminho que você não precisa pensar, porque se você é cínico, se você é sarcástico, você automaticamente já é tido como inteligente, como uma coisa profunda, entendeu? Enquanto se você é bom, você é ingênuo. Mas, quando a gente assiste Superman contra a Elite, é quando a gente vê que a gente precisa do Superman hoje em dia mais do que nunca. Porque tem uma hora que ele comenta, que é já pro final do filme, a melhor frase dele, que é quando ele perde o controle, finge que perde o controle, e ele vai e o Manchester Black, que é o vilão, ele fala: por que você não me matou? Por que você não me matou? Aí o Superman fala: porque eu queria que você provasse como é que é. Queria que você provasse do seu próprio veneno como que é você ceder à raiva, porque é muito fácil. Raiva, violência, vingança, isso é tudo muito fácil. E cara, a primeira vez que eu vi isso, a minha mente explodiu. Ela me abriu um paradigma muito novo, sabe? Porque, cara, eu parei pra refletir, cara, é muito fácil. Porque imagina qualquer situação na tua vida, se alguém te xinga, se alguém te dá, pior, se alguém te dá um tapão, tá ligado? A tua primeira reação é automaticamente revidar, entendeu? É automaticamente querer dar o troco ou até piorar. E é isso que é o motivo de muita contenda no mundo, até virar uma guerra, sabe? É uma pessoa que bate, outra que bate, outra que bate, outra que bate, até que alguma coisa explode em algo pior que afeta as pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Agora, porra, a maior força que o Superman mostra ali, mano, é a tua força de dar outra face, sabe? É a tua força de não revidar, e pior, revidar se for com bondade, sabe? Se for com genuidade, sabe? Com gentileza, entendeu? Porque isso é o que aparta uma briga, sabe? Isso é o que até constrange e talvez seja mais forte até do que uma porrada quem agiu com violência, sabe? Sem querer, João, tu tá sendo muito Alice no País das Maravilhas. Não, cara. Porque
isso é o que o Superman passa pra gente e é isso que ele faz o tempo todo. Porque o Superman, e aí puxando aquela parada de novo, ele é o herói que ele tem o poder absoluto, não é onipotente, claro, mas tem muito poder, mas ele é de uma transcendência, ele é de uma pureza que nem passa pela cabeça dele, como passa em outros heróis, como Batman, o Homem-Aranha, de se revoltar, porque ali tem uma transcendência, ali tem uma necessidade maior de usar o poder para o bem, sabe? Por isso que essa mensagem de ser muito fácil, de ser muito mole, você cair para o cinismo, você cair para a violência, para a desesperança, mostra que quem faz isso, na verdade, não tem força nenhuma, sabe? Na verdade, é uma coisa que você faz e você não precisa sequer fazer esforço para fazer, sabe? Que é o cinismo, que é a violência, que é o... Porque a raiva é muito fácil, né? Exato, sabe? Porque, tipo, você precisa de... Olha, essa questão de como o Superman agiu no filme da Elite, no final. Ele precisou de um raciocínio e de uma ideia ali de como mostraria pro cara que era ridícula a forma que ele tinha agido. Mas se ele fosse pelo lado da raiva e da briga, ele não precisaria ter pensado nisso, nem precisaria ter feito tudo isso, ele só chegaria dando uma porrada nele, matado, sei lá o que fosse, pronto. Não precisou de raciocínio, só extravasou sua raiva, depois ia ter que lidar com as consequências, ia causar um problema enorme. Mas não, o Superman preferiu o quê? Ele usou a mente, ele pensou em como uma pessoa poderia rever os seus conceitos com uma forma muito básica que a gente pode também usar na vida real, e com isso ele chegou ao objetivo dele. Eu pensando no Superman dessa forma, que eu terminei chegando à conclusão que, enquanto pautado na humanidade, o Superman é o melhor exemplo do que poderia ser um Deus bondoso. Tipo, não que eu goste de ficar comparando o Superman com Jesus Cristo, essas besteiras assim, mas se você pega o Superman, igual o João falou, ele tem muito poder. Ele tem tanto poder que absoluto. Ele escuta tudo que tá acontecendo. Então ele sabe de todas as merdas que tá rolando. Mas ele não é onipresente. Porém, ele é bastante poderoso e ele é extremamente bondoso. Então, trazendo aquele paradoxo todo cagado lá do Epicuro, o Superman seria a versão de Deus que não é de toda poderosa, mas é de toda boa. E diferente das religiões no geral, e aqui sem querer exatamente criticar uma religião, enquanto a maioria delas pede para que você se centre nela, o próprio Superman não tem isso. Tem uma página de um HQ dele que me pegou muito, que ele tá falando com o Caveira Atômica, porque o Caveira Atômica ajudou ele, o Caveira Atômica é um vilão. E aí ele fala que o Caveira Atômica mostrou que ele poderia ser melhor. E aí o Superman faz pra ele fala, cala a boca, mano, vocês falam isso, mas é mentira. E o Superman responde, eu espero que a raiva que você tem por mim não impeça você de ser o homem que você pode ser. E mesmo que a gente nunca se dê bem, eu não quero te atrapalhar, eu quero que você seja bom. Então o Superman tem muito dessa coisa, cara. Até quem é inimigo dele, ou qualquer coisa assim, ele consegue trazer o melhor. Sim. Eu ia comentar alguma coisa sobre isso que você falou, só que eu acabei me distraindo com a contagem ali do tempo. Você falou antes do Epicuro, você falou... Tá, desculpa, vou passar a vez pro João aqui, depois eu me lembro o que eu ia falar. Não, beleza. Eu queria comentar, cara, justamente isso. Além desse paradoxo de Epicuro, né, dessa frase que o Lopes comentou, eu até salvei essa página, mano, tipo, pessoalmente, sabe? Porque até quando o Superman ele se ira na HQ, porque ele é como todos nós, sabe? Ele não é a pessoa que tá sempre calma, a pessoa que tá sempre, sabe, serena, sabe? Até por isso que eu não entendo quem chama o Superman de irreal, porque ele tem sentimentos tanto quanto a gente, entendeu? Até quando o Superman ele se enraivece, ele se enfurece quando uma injustiça muito grande está acontecendo, ele não se atreve a matar, mano. Ele não se atreve a matar ninguém, e mais que isso, sabe? Ele não se atreve a deixar a raiva dele por si só consumir ele, porque na verdade é uma indignação, sabe? Uma raiva em forma de indignação. Por exemplo, aquela vez que, eu não vou lembrar HQ, mas que uma menininha estava sendo abusada, aí ele chega assim, a menininha fala o que aconteceu com ele,
Aí ele chega pra punir, né, o cara que fez aquilo. Aí ele comenta assim: você apontou uma arma pra uma criança de 9 anos. Aí ele quebra um vidro que tem na sala, pega uma pistola. Aí ele fala assim: aquela criança, ela vai ficar com aquela imagem pra sempre na cabeça dela. Ela vai ficar traumatizada pelo resto da vida dela. Aí o Superman, ele dá o tiro. E o próximo frame é o cara, tipo, com uma cara de completo desespero. Tipo, pânico mesmo. Aquele milissegundo de pânico. Assim, é até meio brutal a linguagem corporal que eles traduzem na arte, né? Porque é como se fosse a pessoa petrificada, sabe? Quando vai morrer. E o Superman aparece de trás dele com a bala no dedo. Aí ele fala assim: agora você também. Entendeu? Então, até quando o Superman ele pune as pessoas, ele pune numa mesma moeda, mas você vê que aquilo ali é moral, seria uma palavra boa, mas não é que eu quero usar. Mas você vê que aquilo ali é uma proporção lúcida, sabe? Sim. E para finalizar aqui porque eu vou precisar sair, eu quero finalizar recomendando a vocês, não sei se vocês já leram, mas tem uma HQ chamada Doomsday Clock, que é uma continuação direta de Watchmen. Então, ela é maravilhosa. Eu não costumo curtir essas continuações de Watchmen por respeito à obra original, mas ela traz uma ode ao Superman na HQ inteira, e ela finaliza com uma grande homenagem, trazendo o Superman como centro do universo da DC e explicando tudo, a importância dele para o universo DC. E tipo, eles fazem isso de uma maneira tão magistral, tão poderosa na hora de ler, que a gente, mesmo quando a gente esquece do quanto o Superman é grande, a gente lembra quando chega nessa última edição desse quadrinho, porque eles fizeram tudo em homenagem à história do Superman e trazendo ele como a pessoa mais importante do universo da DC, como ele já deveria ter sido colocado em todos os quadrinhos. Aí fica essa recomendação para vocês, porque é incrível e sempre aquece o coração ver o Superman retratado dessa forma. Aproveitando o gancho, recomendações. O Leno já deu a dele, então João, Gustavo, se tiverem alguma. Cara, é interessante isso. Eu vou fazer um hat-trick aqui, vou fazer um tripé de recomendações. Primeiro que me carece muito uma frase que o Leno falou, que é o Superman bem representado, que hoje em dia está cada vez mais em extinção. Então eu vou colocar aqui 3 obras que para mim são o estado mais puro do que é o Superman. All Star, com certeza. Maravilhosa essa HQ. Superman lá no céu. Maravilhosa também. E Kingdom Come. Reino da Maravilhosa também. Só lucidez. Lúcido demais. Bom, eu vou recomendar aqui, na mesma linha, para quem não conhece ou não gosta tanto do Superman, que serve até para o próprio Gustavo, que nesse episódio ficou bastante calado, mas eu recomendo Superman Lois, que é a melhor representação live action que a gente tem hoje em dia. Superman Paz na Terra, que mostra o quanto o Superman é, por conceito, um personagem que transcende os quadrinhos. E Superman contra a Elite, seja o filme ou a HQ, porque ele mostra a necessidade de um Superman para controlar nossos impulsos revoltosos, e mostra como ele consegue ser relevante em qualquer época. Eu recomendo Injustice, Batman vs Superman e Heróis em Crise. Não, brincadeira. Recomendo longe dessas 3 obras. Obrigado. Cara, e só pra acrescentar o que o Lopes falou, mano. Cara, até passei uma coisa com a recomendação do Leno aqui, mano. Mas Superman contra a Elite é, pra mim, eu acredito que pra todo mundo que conhece o Superman, que é fã mesmo, a melhor animação dele até hoje, mano. Nem o Superman All-Star animado é tão bom, porque All-Star a animação perde muito detalhe. É legal ir na HQ, é legal tu ir na HQ, perder um tempo na HQ. Aliás, perder tempo não, você ganhar o teu tempo na HQ, porque aquilo ali é uma lição
de vida Superman All Star. Aproveito para recomendar também Alienígena Americano, que é um HQ incrível do Superman. Retrata muito bem ele nessa HQ. Lucidez pura. Bom, Gustavo, quer ter a honra de dar suas considerações finais e fechar o episódio? Gustavo viu a obra. Brincadeira. Infelizmente não. Que é isso, amigo? Eu fico até meio, não comovido, mas tipo, impressionado com o Superman. Que nem eu tinha comentado, uma coisa muito maior do que só um personagem. Eu realmente tenho que ver mais coisa dele. Eu ia recomendar Superman contra a Elite, porque eu assisti esse filme e eu achei incrível. Tipo, incrível. Sim. E realmente, cara, Superman é um personagem fantástico e eu realmente preciso ir mais atrás. Recomendo também, que todo mundo já conhece, né, a série animada da Liga da Justiça, a antiga. Tanto ela quanto tanto o Sem Limites também, porque também mostram o Superman na sua verdadeira essência e é muito bom. Aquele ali é o Superman mais perto do realismo forçado que a galera pede, sem deixar de ser o Superman. É uma versão muito boa também. É o suprassumo dessa versão do Superman que eles querem, feito de uma boa forma. Basicamente. Bom, já deu tempo aqui, então queria agradecer a vocês todos. Já não ao deu Leno, consideração que é o nosso final, convidado. só rapidinho. Pode dar. Rapidinho. Delícia. Primeiro eu queria deixar um feliz aniversário pro Lopes, pra quem não sabe, é aniversário dele no dia que a gente tá gravando. Parabéns. Obrigado. Pra quem é? Quem é? Pro Lopes, pro José. Parabéns, José. Faz tempo que eu não sabia disso que esse aniversário era hoje. O Facebook não me avisou. Você viu o tamanho da consideração. Mas obrigado. Feliz aniversário, merece tudo de bom. Cara, mas então, minha consideração final, e ainda em homenagem ao aniversário do Lopes, é que, cara, vocês podem falar o que for do Superman, que ele é irreal, que ele é ultrapassado, que é cueca por cima da calça, sabe? Mas o Superman é de fato o maior herói que já existiu e que vai existir. Porque a mensagem do Superman, ela é tão simples quanto isso. Ser mal é muito fácil. E ninguém quer um mundo de desgraça. Então seja bom. É simples como isso. Porque, e até convido a vocês que estão terminando de assistir agora a ver o nosso podcast sobre se vale a pena ser bom, porque a gente cita um pouco ele também. Mas o Superman, ele realmente transcende, como o Gustavo falou, só a barreira de um personagem. Ele é uma lição de vida, sabe? E sem querer ser poético nem nada aqui, porque ele é realmente uma lição de vida. E ele muda sempre pra melhor quem lê ele com muita atenção. Tá todo mundo aqui de prova, exceto o Gustavo que não leu ainda. Mas que olha, mesmo sem ler, ele já tem uma imagem aí que ele tá criando do Superman pra você ver como o personagem criado nos anos 30 ainda tá ecoando na essência hoje em dia. Olha quanto tempo se passou e o Gustavo agora, nesse momento aqui, tá interessado em ler o herói, depois de tudo que a gente falou. Então, exatamente, a força segue grande e é um herói que me salvou na minha adolescência e que me fez iniciar nos quadrinhos também. Foi o primeiro herói que eu li. E foi um período muito difícil, e quando eu conheci Superman, eu tive muita ajuda, e até hoje em dia, ele é meu referencial de verdade. Hoje em dia, todas as minhas decisões, tudo que acontece na minha vida, eu lembro do Superman e eu tento fazer o que é certo e o que é bom sempre, porque foi o que ele me ensinou, e que acho que eu vou morrer sendo assim por causa dele. Cara, quando a pessoa ela atinge esse estágio de se perguntar o que o Superman faria numa situação, ela transcendeu. Ela entendeu o que é viver. Ela entendeu a vida. Acontece comigo, te juro. Então, amigo, você transcendeu, você é o retrato do ser humano perfeito. Corando. Acabou aí, João, ou tem mais? Não, só pra pontuar realmente isso, sabe? Finalizar, porque o Superman, ele é uma lição e ele muda realmente pra melhor quem lê ele com muita atenção. Não precisa nem ter muita atenção, sabe? Mas abrir o coração e se limpar de todo esse senso comum que estão cuspindo em cima dele, que lamentavelmente estão cuspindo em cima dele, estão tirando
a essência dele fora das HQs, entendeu? E até nas HQs ele tá ficando um pouco distorcido. Mas se você pegar tudo que ele fala exatamente isso. Ele fala uma frase pro Shazam, lá no filme, na animação do Shazam. Ele fala em Kingdom Come. Ele fala em Superman contra a Elite, em All-Star. Ser mal é muito fácil. Então, seja bom, porque a tua maior força é você ser bom, sabe? A tua maior força não é você tomar uma porrada e revidar. A tua maior força é tu tomar uma porrada e dar outra face, sabe? E uma das frases que eu mais gosto do Superman, que eu sempre lembro, eu até postei o print do filme ele falando, é literalmente a frase: não tem nada que eu mais odeie que um valentão. E tipo, eu te juro que é uma frase que volta e meia vem na minha mente quando eu vejo alguma coisa, assim, alguma injustiça, alguma coisa, alguém agindo mal, ou quando eu estou prestes a fazer. Sempre vem a voz do Superman do filme e da HQ antiga citando essa mesma fala. Não tem nada que eu mais odeie que um Superman, olha que horrível, que um valentão. E isso vale para as pessoas que eu vejo, quanto vale para mim mesmo. Eu nunca quis ser um valentão por causa dessa frase que me marcou tanto quando ele falou. E eu termino a minha consideração final parafraseando o Superman, que não tem nada que eu mais odeie do que um valentão. Obrigado. Idem. Bom, é isso. O próximo episódio é do Batman. Até mais.